Fala pessoal, tudo bem? Aqui estou novamente, enchendo o saco de vocês mais uma vez, com muita lorota. Mas falando sério, Davi Vega com vocês novamente. Hoje eu gostaria de indicar algumas leituras, né? Eu vim fazendo alguns vídeos indicando livros, e até agora sempre livros da literatura brasileira, que traduzem a nossa realidade, ou livros filosóficos. Mas hoje em especial eu gostaria de indicar alguns livros que, para mim, eles representam de fato o que é necessariamente o jornalismo investigativo, né? Se fala muito do jornalismo hoje como apenas uma atividade de pessoas que reproduzem, principalmente diante de uma câmera, as coisas pré-prontas que se leem em um teleprompter, por exemplo, né? E se esquece basicamente daquela veia do jornalista que é quase que basicamente um etnografista, né? Ele é quase que um antropólogo e ele tem que entender de política, de sociologia, de história, né? Que faz com que a gente teve grandes nomes do jornalismo brasileiro, né? Que foram importantíssimos para a nossa contribuição, inclusive sociológica, né? E ainda se fazem muitos trabalhos de cunho sociológico e histórico que são de jornalistas, muitas vezes com uma escrita mais agradável e acessível do que a escrita acadêmica, né? A gente tem, por exemplo, eu sou muito fã dos correspondentes de guerra, como Ernest Hemingway, o próprio George Orwell. Eu já falei muitas vezes em alguns vídeos e tenho textos escritos sobre eles. Mas em especial, hoje eu quero falar sobre um tema e sobre aqueles que interpretaram e viveram um evento histórico e registraram com esse viés basicamente etnográfico e jornalístico, que seria as grandes revoluções do século XX, né? Principalmente a revolução maior do século passado, que alterou toda a trajetória do próprio século XX. E ela, depois da Revolução Francesa, foi a revolução mais importante que ocorreu na história da humanidade, que foi a Revolução Russa de 1917 dos bolcheviques, né? Quando se implantaram as ideias marxistas através do marxismo-leninismo, né, do Lenin, e pela primeira vez se teve um Estado baseado num socialismo tendente a que se chegasse de uma forma etapista nas ideias comunistas, né? Não quero entrar no mérito se isso deu certo ou se isso não deu certo, das arbitrariedades e tudo mais, que muitos dizem que não foi a leitura correta de Marx e que nunca se implantou de fato as ideias marxistas, vamos dizer assim. Eu acredito que o Marx ele é muito importante, principalmente se a gente faz uma leitura mais marxiana das coisas, do capital, da questão da mais-valia, da questão não necessariamente da coletivização. Eu não acredito em coletivização dos meios de produção e nem da propriedade privada, mas o livro recente do Marx, o Grundrisses, ele é muito importante para a gente entender justamente essa questão até da etapa financeira que estamos vivendo do capital, né? Embora ele não tenha previsto algumas coisas como a classe média, ele tenha errado dizendo que a revolução ia acontecer num país industrial e aconteceu na Rússia, que era agrária e tudo mais. Mas não é nessa questão que eu gostaria de entrar. Bom, os revolucionários na Rússia, eles já vinham desde aquela derrota do Domingo Sangrento, né? Tem o Domingo Sangrento que aconteceu na Irlanda também, tem até uma música do U2, mas isso já é uma outra questão, né? Então teve o Domingo Sangrento na Rússia também, e o caldeirão vai borbulhar e fervilhar principalmente após a Primeira Guerra Mundial, quando o czar Nicolau II começa a sofrer muitas derrotas, o exército russo começa a sofrer muitas derrotas, e a opinião pública na Rússia queria a saída da Rússia da guerra, né? Os alemães, se aproveitando disso, começam a ajudar os bolcheviques. Bolchevique significa maioria, e tinha um grupo que depois, no governo provisório do Alexander Kerensky, vai se chamar Menshevik, que significa minoria, né? Quando depois tem início a guerra civil na Rússia, na Revolução Russa, né?
Os bolcheviques então saem da guerra, tem a assinatura daquele tratado de Brest-Litovsk entre a Rússia e a Alemanha, né? E com isso a Rússia fica imersa numa guerra civil, basicamente, numa revolução, e os bolcheviques, que tinham as ideias socialistas comunistas, eles lutam contra o exército branco. Então é a luta do exército vermelho, comunista, contra o exército branco, que eram as tropas principalmente de cossacos, da guarda do próprio czar, né? O restante da história todo mundo conhece. Nicolau II é executado, toda a sua família também é executada, e se proclama o início de um país novo, onde nos anos 20 ele vai se chamar de União Soviética, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. E os sovietes eram conselhos populares, né, que os operários e posteriormente os campesinos, camponeses, se reuniam para decidir sobre questões importantes do país e decisivas da política nacional. No meio desse grande evento e de toda essa balbúrdia, você teve também estrangeiros que se corresponderam lá. E eu gostaria de mostrar aqui um dos escritores mais famosos e que fez um dos livros mais famosos, que é o John Reed, norte-americano, que escreveu Os 10 Dias que Abalaram o Mundo. Era um jornalista e ele era adepto às ideias comunistas, e ele foi um dos fundadores do Partido Comunista dos Estados Unidos. E nesse livro ele conta justamente todo esse processo, mas esse livro ele já faz de uma forma mais pró-revolução, né? Ele puxa a sardinha para a revolução, ele vai com a esposa dele, mostra toda a relação que ele tem e da relação das mulheres, do papel das mulheres na revolução também e tudo mais. Virou um filme chamado Reds, que é um filme muito bacana, muito legal, né? Mas o livro sempre é melhor, eu gosto mais do livro, né? O John Reed, antes dele fazer esse trabalho, em um outro vídeo eu vou somente falar desse livro aqui. Ele escreveu O México Insurgente, que a meu ver eu gosto mais desse livro, tem uma proximidade maior com o tema do México Insurgente do que com o próprio Os 10 Dias que Abalaram o Mundo. Nesse livro ele fala da Revolução Mexicana, do Pancho Villa, dos zapatistas, né? Todo aquele processo de luta que começou contra o Porfírio Dias, depois vai ser contra o Emiliano Huerta e o presidente Carranza. Bom, enfim, em uma outra ocasião eu vou falar especialmente do México Insurgente em algum dos vídeos. Tem um texto do México Insurgente no meu blog que eu escrevo sobre resenhas de livros e literatura, que é o Tertúlia na Rede. Então vou deixar aqui na descrição do vídeo o endereço do Tertúlia na Rede, se vocês querem ler a minha resenha sobre o livro, e também uma videoaula que eu fiz sobre a Revolução Russa, assim, um comentário breve há uns anos atrás, falando especialmente sobre a Revolução Russa. Mas hoje eu quero falar de um autor muito curioso e interessante que viveu esse período da Revolução Russa e pós-Revolução Russa, que é o Victor Serge. Eu comprei esse livro aqui de uns amigos que tem um sebo, e o curioso, esse livro se chama Memórias de um Revolucionário. O curioso é que dentro dele, como eu iniciei o vídeo falando do jornalismo e desses jornalistas investigativos e tudo mais, dentro desse livro tem essa matéria aqui, né? Uma matéria do jornal da Folha Ilustrada, né? Que é de 1987, né? Memórias de um Revolucionário, escrito pelo Paulo Francis, grande jornalista brasileiro, né? E ele é de 28 de novembro de 1987. E eu nasci em 29 de novembro de 1988, ou seja, um ano e um dia antes de eu nascer, esse jornal aqui, né? E ele vai falar justamente sobre esse livro do Victor Serge e a história dele, né? O Victor Serge, ele é um filho de russos, né? Nascido na Bélgica. E ele sempre foi um adepto das ideias socialistas, mas ele tem uma tendência mais anarquista, né? Por mais que ele defenda o comunismo e tudo mais, ele sempre se mostrou mais um libertário, uma pessoa que não se adequa tanto às regras, à questão mais
rígida e hierárquica de disciplina. Ele sempre foi um grande questionador, né? E o Victor Serge, ele vai viver todo o período da Revolução Russa, e tem um livro dele que eu não tenho, mas eu recomendo para vocês também, que se chama o Ano 1 da Revolução. Não sei se é o Ano 1 da Revolução, é o Ano 1, seria o primeiro ano pós-Revolução Russa, que ele conta como eles foram edificando a União Soviética, né? Mas o Victor Serge teve problemas, principalmente depois da morte do Lenin, com Stalin, né? E aí é onde eu gostaria de chegar, né? Todos sabem do problema e da dissidência que teve entre o Trotsky e o Stalin. Trotsky vai ser exilado no México e continuou fazendo sua militância da Quarta Internacional, rivalizando com o Stalin, que vai culminar na sua morte, no seu assassinato, né? E o Stalin começou a fazer expurgos na União Soviética contra seus próprios aliados, e inclusive muitos camaradas da época da Revolução Russa que foram interrogados, mandados para os campos de prisioneiros da Sibéria e tudo mais. É claro que essa prática de ser enviado à Sibéria para trabalhos forçados já existia no czarismo. O próprio Dostoiévski, Fyodor Dostoiévski, um dos nomes expoentes da literatura russa, chegou a ser preso por conta de sua crítica ao czar e tudo mais, né? E ele vai contar justamente dessa arbitrariedade do stalinismo. Ele fala da coletivização da Ucrânia, que nós aqui sabemos que houve uma espécie de holodomor, a morte massiva de pessoas que se recusaram a uma coletivização forçada e desastrosa, né? Principalmente naquela questão dos grãos que aconteceu, dos trens parados lá, que a população tentou, morrendo de fome, comer os grãos e foi executada brutalmente pela polícia da Guarda Vermelha e tudo mais, que ideologicamente uns usam o exemplo do Holodomor para deslegitimar o comunismo, e os defensores falam que isso é propaganda dos Estados Unidos e tudo mais. Enfim, a gente sabe que arbitrariedades ocorreram, não estou querendo aqui dar minha palavra final, mas de fato ocorreu sim uma opressão e tudo mais, né? Tinha uma espécie de liderança e de história que eles contavam no stalinismo, de um herói que era um menino, um rapaz, que ele tinha supostamente entregado os próprios pais e denunciado os próprios pais para a Guarda Vermelha, porque ele acreditava na revolução acima, inclusive, da sua própria família. E ele se tornou um símbolo, um herói da União Soviética. É uma história, uma espécie de mito, né? Os nazistas tinham isso com Horst Wessel, por exemplo, né? Tem até a canção do Horst Wessel Lied, que é a bandeira alçada, que foi um camisa parda que morreu numa briga de rua. Os russos tinham com esse personagem, que seria um personagem que tinha entregado os próprios pais para a polícia stalinista, pensando que os interesses patrióticos, vamos dizer assim, da nação estariam acima até de sua própria família. O Victor Serge, por exemplo, ele fala no livro que ele foi um idealista até o fim, né? Mesmo tendo sido preso pelo governo stalinista, ter sido perseguido e ter sido torturado. Ele vai narrar, inclusive, na prisão, as pessoas, um camarada que preferiu entregar os outros camaradas para poder proteger sua esposa e seu filho e tudo mais. São relatos brutais assim do que a polícia fez, né? Que seria o embrião da KGB, a NKVD. Ele vai falar justamente que ele foi um crente nas ideias libertárias e também nas ideias comunistas até o fim de sua vida, né? Ele não mudou a sua questão, o seu idealismo em relação a isso. E ele recebia, por exemplo, a NEP, a nova economia política, que era basicamente baseado no que o Lenin tinha falado. Ele recebia isso com bons olhos, ele via isso, a nova economia política, de uma forma empolgada, ele ficava entusiasmado com isso. E foram medidas econômicas desastrosas que só levaram à fome, ao problema de uma péssima má infraestrutura, né? Não se anulou o capitalismo, como eles diziam que teria anulado,
o capitalismo continuou operando de uma outra forma, que era o capitalismo de Estado, e mais pra frente você vai ter um mercado paralelo, né, um mercado negro, a corrupção dentro daquela estrutura burocrática, estatal, enfim, ele foi um idealista e acreditou nas ideias até o fim de sua vida, né, mesmo quando elas mostravam uma invalidez com a realidade, e a realidade mostrava totalmente o contrário daquela emancipação da população, essa emancipação do povo que ele queria e acreditava tanto e apostava tanto, né? Então nesse livro o Victor Serge ele narra justamente todo o processo revolucionário, né? Até anteriormente à União Soviética, e o curioso é que ele vai falar justamente como se formou as polícias e os métodos de repressão que concentraram todo o poder numa centralidade, né? O Marx negava o Estado, e o que aconteceu foi totalmente o contrário. O que aconteceu foi uma centralidade de um Estado que começou a se burocratizar. E ele fala desse primeiro processo de burocratização. Uma coisa curiosa é que ele fala também dos novos ricos, né? Muito se fala, ele parece que visita a União Soviética com seu filho, né? O Victor Serge, e o filho dele percebe que tem lojas assim, com produtos importados e pessoas caminhando como se fosse uma burguesia, como se fossem pessoas ricas, e eram pessoas atreladas ao partido, comissários políticos, altos funcionários do governo. E o filho dele fica horrorizado e pergunta para o pai dele, mas não eram para todos os homens serem iguais, né? Ou terem as mesmas condições e tudo mais? E o pai dele fica sem saber dar a resposta, que mesmo no mundo socialista você reproduziu aquele sistema de desigualdade que está muito ligado à nossa natureza, a gente sabe que isso existe, mas não é nessa questão que eu quero entrar. Mas ele fica horrorizado de ver justamente a nova elite que vigorava, né, num país totalmente burocratizado, com funcionários do Estado que tinham esses privilégios, né? É muito curioso, depois o Victor Serge ele é exilado no México e ele morre em 1947, né, se eu não me engano é 17 de novembro de 1947, e ele vai contar todo esse processo, inclusive da Segunda Guerra Mundial, da participação da Rússia, do Exército Vermelho contra o Exército Nazista, e da colaboração de muitos russos com o nazismo, né, que eles queriam se vingar de uma certa forma dos bolcheviques, né, dos vermelhos, que tomaram suas propriedades, que enfim instalaram aquela ditadura, e eles acabaram se aliando a uma outra ditadura, que era o do nazifascismo, pensando em se vingar. Então você tinha dentro do exército alemão um número considerável de russos dissidentes que lutavam contra o seu próprio país, contra a União Soviética, para se vingar da elite que estava no poder. Ele vai falar justamente do processo de desestalinização, aí eu já estou falando mais do artigo do Paulo Francis. E aí o Gorbachev sempre mencionava esse processo dos expurgos stalinistas como sendo de 37 em diante. E tem alguns personagens desse livro aqui que eles vivem em 1936, e você em 36 já tinha esses expurgos. E eles cobraram, no processo de desestalinização da União Soviética, o Nikita Khrushchev, quando teve esse processo de desestalinização, e com base no relato do Nikita Khrushchev, o Gorbachev, na época da perestroika e da glasnost, na abertura política, deles lembrarem dessas vítimas de 1936, que eram vítimas muito esquecidas, inclusive altos funcionários, né? O Bukharin, ele passou por esse processo. O Mikhail Bakhtin, que escreveu sobre a linguagem, né? A questão da linguagem simbólica, né? Da simbologia da linguagem e tudo mais, também foi um perseguido pela União Soviética. O próprio Eisenstein, né? Cineasta do grande Coração Potemkin, e também gravou Revolução no México, né? O México Insurgente, baseado no livro também, né, inspirado no livro do John Reed. Ele também registrou cenas da Revolução Mexicana, e ele foi perseguido, né, pelo governo stalinista, né? O stalinismo é uma mancha que os comunistas tentam sempre falar, que o Stalin é um ponto fora da curva, mas a gente vê esse padrão stalinista se repetir em várias revoluções, né?
enfim, quando se tiram as instituições e quando você reina a anarquia total da revolução, com certeza o poder é verticalizado e concentrado na mão de um só e acaba reinando a tirania e a ditadura. Não é diferente nas revoluções tanto da direita quanto da esquerda. Por isso que às vezes uma normalidade e um código que funcione e que assegure justamente a estabilidade das instituições, às vezes ele é mais importante para a gente não optar por uma aventura perigosa que pode resultar numa arbitrariedade e numa ditadura perigosa. Então assim, o livro do Memórias de um Revolucionário, ele é um livro que já foi criticado pelos comunistas por conta dele fazer essa crítica, justamente ele vai falar do início da KGB, quando ainda era NKVD, se eu não me engano, e como esses processos de interrogatório que perseguiram os próprios camaradas da União Soviética, né, que eram pessoas que tinham participado inclusive da Revolução Russa. Esse livro aqui me lembra um pouco o Graciliano Ramos, quando ele escreve o Memórias do Cárcere. É claro que o Graciliano Ramos não foi perseguido pelos comunistas, ele era comunista, ele era da ANL e foi perseguido pelo varguismo, né? Ficou na Ilha Grande ali preso pela polícia do Vargas. E tem uma obra muito interessante, até virou filme, do início do Comando Vermelho. Por isso o Comando Vermelho tem esse nome, né? Porque ele era o contato dos criminosos no Rio de Janeiro com os presos políticos da ditadura, mas isso já nos anos 60, né? Que aí quando surge o Comando Vermelho. Mas nos anos 30 o Graciliano Ramos foi preso, né, pela polícia varguista, e é muito parecido Memórias do Cárcere com esse livro Memória de um Revolucionário. Eu recomendo a leitura de ambos, porque todos esses que eu estou falando são escritores que escrevem eventos históricos não independente do juízo de valor, se é pró ou contra, não é isso que eu quero dizer, mas eles escrevem por um viés do jornalismo investigativo, que é uma das coisas mais bacanas, né? O documentarista e o jornalista, ele tem um papel muito importante, que volto a dizer, que ele é basicamente, às vezes, mais importante do que o papel do sociólogo e do acadêmico, né? Que fica muito ali engessado naquilo, e às vezes ele traz um trabalho mais completo e mais amplo, com uma linguagem acessível, e que eu espero que mais obras assim sejam editadas e lançadas, né? Como o Gomorra, que eu gosto muito, do Roberto Saviano, que ele fala sobre a máfia italiana. Enfim, tantos jornalistas se escreveram nessa veia, mais ou menos, e que eu espero que seja mais valorizado num mundo onde apenas se lê hoje autoajuda e essa literatura, que eu não quero parecer ser preconceituoso, mas já sendo, infelizmente, que eu vejo que ela é um pouco aprofundada, e esse tipo de literatura jornalística, ao mesmo tempo que ela informa, ela também te proporciona um grande entretenimento, e o entretenimento ele tem que ser visto como coisas culturais para nós entendermos a nós mesmos.